Olá, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje um pouco sobre os ritos de morte no hospital. Eles podem esperar? O princípio de Siracusa, que é um dispositivo internacional que versa sobre a regulação de liberdade civil, de alguns direitos constitucionais em situações de catástrofes e calamidades como essa que estamos vivendo hoje com a pandemia. Então, nesse princípio, a gente tem uma perspectiva de que o maior padrão ético a seguir é o bem comum. Então sabemos que esses princípios foram norteando aí a tomada de decisão para a adoção de protocolos de tamanho único em hospitais do mundo inteiro sobre a visita de família nos hospitais. Mas o que é protocolo de tamanho único? Vamos explicar isso, né? São protocolos que não deixam espaço para flexibilização de casos, cuja vestimenta às vezes seria necessário um extra G. Né? Ela não abre espaço para as contingências da variabilidade humana diante do adoecimento grave e da morte. O que aconteceu? As restrições de família nessas trajetórias foram sendo vividas e observadas com um impacto importante na saúde mental. E a partir de então, começa-se uma avalanche de produção de artigos científicos nessas bases periódicas que a gente tem aí, Medline, PubMed, Embase, Scopus, fazendo ressalvas, muito no campo da bioética, sobre essas restrições de visitas à família nos hospitais, nessas situações de agravos e de morte, né? Tentando fazer jus nas consequências disso e fazendo-se pensar em planos de contingência dinâmicos, alicerçados, obviamente, em dados epidemiológicos que possam fazer uma abertura segura para a presença de famílias em situações de gravidade e morte no hospital. Então, esses ritos que eram empregados ali no processo de adoecimento, com as despedidas à beira-leito, eles alicerçavam o princípio desse trabalho de luto nos hospitais. Na ausência desses rituais de despedida, o que a gente pode esperar? A morte, ela é um rito de passagem que prescinde de testemunha em diversas culturas. Se não se assiste à morte, como se internaliza a perda? Né? Quais fragmentos e restos indizíveis se perpetuarão ali em eco? Né? O invisível ele tem uma força potencializadora de fantasmas. Seremos então assombrados pelo não dito, pelas dívidas de não realizar o último desejo, em não estar ao lado, em deixar morrer sozinho no imaginário inflacionado do que seriam os últimos acordes de fôlegos de vida. Cascatas de restrições às cegas, de número único, que não são capazes de contingenciar as particularidades do sofrimento psíquico e moral, podem ter efeitos colaterais adversos, que seriam cascatas de lutos complicados, de depressões e de tantas outras reações emocionais compatíveis com a retirada de espaços legítimos para a expressão de sofrimento e dor na ruptura de vínculos de amor. A presença da psicologia colabora enquanto discurso para seguir o princípio ético da proporcionalidade, né? Que significa dizer que qualquer prática adotada, ela deve ser sustentada por uma premissa. Estamos causando mais danos do que o necessário? Vamos pensar nisso? Até mais!